Agora, do ponto de vista do comportamento, que problemas mais comuns você costuma perceber de questões mal resolvidas dessa faixa de idade, desse momento da vida? Já adulto? Isso. Já adulto é muito a questão de, para os meninos, né, que se tornam rapazes, muitas vezes a gente recebe no consultório de não saber flertar, de não saber aproximar da garota, a abordagem. E surge daí dessa fase? Surge. A gente vai conversando e você vai vendo que lá atrás já tinha um bloqueio muito grande. Às vezes aquela coisa de que tem um colega que é aquele engraçado, brincalhão, que pega todas. Então ele se sente mais inibido e vai levando isso para a sua futura vida jovem adulto. E chega na vida adulta, às vezes tem a dificuldade dessa aproximação, que vai gerar muitas vezes problemas até sexuais. Porque é inibido, às vezes muito ansioso. Então isso ficou guardadinho lá. Fica ali quase que reprimido, fica... Do ponto de vista físico, Camila, assim, que é uma fase de muitas mudanças em que os hormônios estão atuando, mas existem casos em que é preciso fazer alguma suplementação, por exemplo, de hormônio, para que esse desenvolvimento aconteça de forma mais natural? Depende, é muito relativo isso. O que acontece, o que eu vejo muitas vezes no consultório, e no dia a dia até conversando com outras mães e conversando com as pessoas, é uma angústia, às vezes, muito mais dos pais com relação ao desenvolvimento dos filhos. O que acontece é que, às vezes, o menino, por exemplo, como eu falei, a puberdade pode começar a partir dos 9 anos. Mas ela também pode se atrasar um pouquinho. Então, às vezes, você vai ter um menino de 12, 13 anos que ainda não começou o desenvolvimento desses caracteres sexuais secundários. Então, que é o aumento do pelo, aumento do pênis, alteração da voz. A mãe leva porque ela está preocupada porque o menino está com voz de criança, porque o menino ainda não cresceu, porque o pênis ainda não cresceu. Está sofrendo bullying então, na escola. Começa a sofrer bullying e, às vezes, a gente, principalmente, isso é muito claro nos meninos. Na menina não é tão angustiante esse atraso de desenvolvimento, porque, ao contrário, para os pais, quanto mais tarde a menina menstruar, melhor. Mas no caso dos meninos, não, existe essa angústia e às vezes a gente pode interferir. Isso vai variar muito com o comportamento da criança, o quanto isso angustia aquele menino, o quanto aquilo impacta na vida dele. E aí é uma questão de conversar, de entender, para saber se vale a pena essa interferência ou não. O ideal é que não se interfira. Que não aconteça. Mas em que momento começa a ficar... Os pais devem se preocupar, assim, tem uma faixa de idade limite em que se nada aconteceu, tem alguma coisa... Por volta dos 13, 14 anos. Se nada aconteceu até os 14 anos, em termos de desenvolvimento de pelo, de pênis e crescimento, os pais devem procurar... Diferença na voz. Diferença na voz, os pais devem procurar. Principalmente o desenvolvimento de pelos, porque é o que é a primeira coisa que acontece nos meninos, vamos dizer assim. E nas meninas, se não tiver desenvolvimento de mama até os 14 anos, também deve procurar, porque daí pode ter alterações endocrinológicas e alterações que precisam ser avaliadas.